Certa vez, nós ouvimos de um jovem que ser cristão é muito fácil. Ser cristão é tranquilo. E eu não sei qual foi essa concepção de ser cristão que ele estava se referindo. Porque para mim, ser cristão, ser cristã é muito difícil. É um desafio diário, é um desafio constante, é um desafio em que em todo momento nós somos testados e provados, baseados em nossa fé, baseados no que diz as Escrituras Sagradas, baseados no que devemos ou não fazer, e não somente pelo quesito certo ou errado, mas em pensarmos o que Jesus faria. Recentemente, nós iniciamos a leitura do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, inclusive ele até está aqui. E nessa leitura, nós vemos uma comunidade sendo desafiada a reproduzir os passos de Jesus. Não tomar nenhuma atitude sequer sem antes se perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Imediatamente, quando você se faz essa pergunta, você traz para si uma grande responsabilidade de guiar os seus atos, as suas falas, o seu pensamento, toda a sua condução de vida baseada no que Jesus faria. E como saber o que Jesus faria? Nós temos a palavra que ilumina os nossos passos e que é um guia para a nossa fé. E temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá direcionamento, discernimento, sabedoria e que intercede por nós, né, a favor de nós. E isso aliado ao poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, nós conseguimos ter em nosso ser, ter a convicção de como devemos seguir a nossa caminhada, sendo uma caminhada de integridade, de santidade, de consagração. Conseguimos seguir sabendo que somos separados, separados para Ele, separados por Ele, tudo para a honra e para a glória do nome dEle, né? Não para nossa autossuficiência, ou não para nossa vanglória, ou não para nosso melhor posicionamento diante da sociedade, mas para Ele e por Ele, para a glória dEle. Então, ser cristão não é fácil. Se te disseram que ser cristão é fácil, me desculpe, mas mentiram para você. Ser cristão à luz da palavra de Deus é um desafio, mas não é um desafio impossível. Se nós andarmos guiados pelo Espírito de Deus, andarmos guiados pelo poder do Espírito de Deus, guiados pela revelação da palavra, guiados pela iluminação que a palavra traz para as nossas vidas, nós conseguimos viver. Não isentos de não pecarmos, porque senão nem estaríamos mais aqui neste mundo, mas tendo a convicção de que existe um caminho que, apesar de estreito, é possível. Nós precisamos nos achegar diariamente a Deus, nos achegar diariamente a Cristo, nos achegar diariamente às Escrituras, para que dia após dia o nosso caráter seja transformado. Então, dito isso, ser cristão não é fácil. Então, aqui entra o meu ponto de discordância com aquele jovem em que ele diz que ser cristão é muito fácil. E quando a gente olha para os pontos de renúncia que precisamos fazer em nossas vidas, todas as mudanças internas e externas que nós precisamos fazer, nós tiramos por aí, que é um desafio, que é um caminho árduo, que é um caminho em que nós precisamos analisar, que nós precisamos sondar os nossos corações todos os dias. Talvez para aqueles que se intitulam crentes, mas que não vivem uma vida de renúncia em nenhum aspecto, talvez seja fácil. Mas fica a pergunta: somos verdadeiros crentes? Somos verdadeiros cristãos à luz da palavra? Ou estamos sendo guiados
pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria perspectiva de mundo. Sabe? Ter títulos, cantar na igreja, tocar na igreja, ser líder de uma célula ou de um pequeno grupo, ter um título de pastor ou pastora, ou ter um título de diácono, nada disso te faz cristão. Nenhum desses títulos te levará até o céu. O que diz que você é ou não um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, são os frutos da sua vida depois da sua aliança com Cristo. Quais são os frutos manifestos em todo o seu caminhar de relacionamento com Deus? Quais são os frutos que a sua vida manifesta depois que você reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Depois que você testemunhou publicamente a sua fé? Quais são os frutos? Quais são as manifestações dessas intervenções divinas na sua vida? Título nenhum nos garante sermos verdadeiramente cristãos. E pensando nisso, e de acordo com o que nós temos lido nesse livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, eu queria te deixar um desafio. Que tal, nos próximos 5 dias, antes de qualquer atitude que você for tomar, você se perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Não como uma pergunta de quem quer ser meramente correto ou quem quer ter aí uma autoestima moral, mas de fato uma pergunta como quem quer viver à luz da palavra, como quem quer viver sendo a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter, em sua missão, quem quer verdadeiramente desfrutar dos benefícios de ser um cristão genuíno. Como assim o que faria Jesus em meu lugar? Em todas as áreas da sua vida. Ser cristão não é só quando você está ali dentro de um templo religioso, dentro de 4 paredes, quando você está comungando com o corpo de Cristo, quando você está entre irmãos. É muito mais fácil quando você está ali entre pessoas que testificam, testemunho da sua mesma fé, falam sobre os mesmos assuntos que você, mas é ser cristão em todo tempo, em todo lugar, a partir do momento que você acorda, como você lida com seus pais, como você lida com as suas responsabilidades pessoais, como você lida com as suas responsabilidades profissionais, como você lida com as pessoas à sua volta, como você lida com conhecidos e desconhecidos, como você enxerga o mundo, como você vê o mundo. Como Jesus enxergaria essa situação? Como Jesus tocaria essa pessoa? Como Jesus ouviria essa pessoa? Como Jesus faria algo por essa pessoa? O que Jesus faria em meu lugar? E como saber o que Jesus faria em meu lugar? Se aproximando das Escrituras Sagradas, se aproximando de uma vida de intimidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, pedindo direção, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo que Ele sonde o seu coração, que Ele remova tudo aquilo que é impuro, que Ele remova tudo aquilo que não pertence a essa identidade daqueles que carregam esse DNA de quem recebeu a paternidade de Deus, aqueles que foram adotados pelo Senhor e que hoje podem chamar Ele de Abba, Abba, Pai. É de fato um grande desafio, mas gostaria de te incentivar nos próximos 5 dias. Hoje é segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Será que nesses próximos 5 dias você pode se perguntar o que Jesus faria em meu lugar? Em meu lugar, o que faria Jesus? Aonde? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, a forma que você lida com o seu dinheiro, a forma que você responde aos seus compromissos financeiros,
a forma como você gasta ou investe o seu dinheiro, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você olha para as pessoas, como você se porta no supermercado, na farmácia, no balcão, no posto de gasolina, em todo lugar que você estiver. Você ser desafiado a ser a reprodução de Jesus é um verdadeiro desafio. Não mentir, se você possui práticas que precisam de revisão, que precisam de fato serem analisadas. Quais são os espinhos da sua carne? São os vícios, é a bebida, é o cigarro, são comportamentos imorais, falas imorais, pensamentos imorais. Não sei qual é o espinho da sua carne, se é a maneira como você lida com os seus, se é a maneira como você responde seu patrão, se é a maneira como você faz ou deixa de fazer alguma coisa no seu trabalho, se é a maneira como você lida com as pessoas no trânsito, se é a maneira como você é no meio das pessoas e quando você está sozinho, você é tomado por atitudes ou comportamentos que desagradam ao Espírito Santo, é a maneira como você se relaciona dentro de um relacionamento emocional, se você tem se você é casado, se você está noivo, se você tem um namorado, como essas relações expressam a sua santidade, como essas relações expressam esse ser separado para Cristo. Será que você está tendo atitudes imorais? Será que você está tocando onde não poderia tocar? Ou será que você está fazendo coisas que não deveriam ser feitas em relação à sua consagração? Tudo isso, você vai pensar em todos os âmbitos da sua vida e se perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Seja na sua maneira de organizar o seu dia, de organizar suas tarefas diárias, seja na maneira como você passa um tempo no celular, que tipo de coisa você tem visto, o que que você tem alimentado seus olhos, como você tem alimentado seus ouvidos, o que que você tem colocado para dentro. Será que você tem visto coisas, ouvido músicas, vendo filmes que mais denigrem a formação das suas emoções, a formação de quem você é, do que de fato coisas que podem gerar vida, que podem gerar bons frutos? Tudo isso, todos os aspectos da sua vida, da hora que você acordar, a hora que você levantar, em meus passos, o que faria Jesus? Jesus ouviria essas músicas? Jesus viria esses filmes? Jesus estaria conversando sobre esses assuntos? Como Jesus lidaria com o dinheiro? Como Jesus lidaria no meu trabalho? Como Jesus lidaria na minha casa, na hora da refeição, na hora do deitar, na hora do dormir? Em todo tempo. A partir daí, nós temos logo a certeza de que ser cristão não é fácil, porque isso vai te requerer um grande desafio. Mas eu quero te dizer que isso você não consegue apenas com a sua própria força, sem a direção do Espírito Santo de Deus, sem o poder do Espírito de Deus intervindo em você e através de você. São atitudes que não vão gerar frutos duradouros, que não vão gerar frutos que de fato transformam quem você é, transformam sua história, transformam toda a sua realidade de vida. É preciso tomar ações guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, peça a Ele que te ajude, peça a Ele que seja o seu guia, peça a Ele que te dê revelação, que te dê entendimento, que te dê sabedoria. Porque hoje você pode ter um dia todo pensando em meus passos no que faria Jesus, mas ser guiado pelo seu próprio coração, e nós temos um coração enganoso. Então, Espírito Santo de Deus, em meus passos, em seus passos, o que faria Jesus em meu lugar? Me ajuda a discernir, me ajuda a tomar a decisão correta, me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser verdadeiro, me ajuda a não mentir, me ajuda a não roubar, me ajuda a não fazer coisas que denigram as pessoas, me ajuda a controlar a minha língua, me ajuda a controlar os meus pensamentos, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Pela nossa própria força nós não conseguimos, nós precisamos do poder do Espírito de Deus em nossas vidas. E eu quero deixar aqui 3 versículos, 3 palavras para guiar essa sua semana. Primeiro, Gálatas 5, 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aqui o convite é: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E nós temos os frutos do espírito para manifestar: amor, gozo, paz, benignidade, mansidão, temperança. Você consegue viver os seus dias manifestando estes frutos, manifestando essa grande expressão do que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É um grande desafio para você, é um grande desafio para mim, é um grande desafio para todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. De fato, é um desafio ser cristão, um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então fica o desafio: pense no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é certo, no que é amável, no que é de boa fama. Se há virtude em todas essas coisas, se há louvor em todas essas coisas, nisso pensai. Filipenses 2, 5, 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ao contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou como nós, a ponto de ser desafiado em todos os âmbitos, em todos os quesitos físicos, emocionais, espirituais, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Você aceita esse desafio de nos próximos dias caminhar conscientemente buscando essa direção de: Senhor, Espírito de Deus, me ajude a ser a reprodução de Cristo Jesus em minhas palavras, em minhas ações, em meus comportamentos? Será que eu preciso quitar algum compromisso que está em aberto com alguma pessoa? Será que tem algo na minha vida que ainda não está alinhado? Será que eu ainda preciso abrir mão, renunciar de alguma prática que me tira dessa vida de santidade, que me tira dessa vida de consagração, que me tira dessa vida de ser separado para ti? Espírito Santo de Deus, ilumina os meus passos. Fica o desafio para você. E ao final, volte aqui nos comentários e diga se ser cristão é fácil ou não. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus ilumine os seus passos, ilumine a sua vida e que Ele te ajude a viver a luz da palavra de Deus.